Olá pessoal, então a aula de hoje vai ser continuação das aulas anteriores, tá? Essas aulas são referentes à construção de um relatório técnico, tá? Então a aula de hoje a gente vai falar sobre a estrutura de um resumo, que deve conter um resumo e numa conclusão de um relatório técnico, tá? Eu abri aqui no Word, minha versão é o Office 2016, né? Word 2016. Então ele é um pouco diferente do Office 2010, tá? Mas ele é bem semelhante, tá? Não, o layout dele é um pouco diferente, mas os comandos são exatamente os mesmos, né? Então, o negrito aqui, se eu colocar, por exemplo, um texto em negrito, ó, tirei negrito, coloquei em negrito, tá? Aqui, ó, curso técnico, coloquei em negrito, tirei em negrito. É o mesmo comando, tá? Só tem umas funcionalidades a mais. Então, eu vou fazer um overview, né? Uma visão geral do relatório técnico que a gente teve desenvolvendo. Então, aqui é a capa, né? Aqui são as informações referentes à escola, né? O curso de vocês, que é o curso técnico mecatrônico. O nome de vocês, né? Aqui está referenciado o meu nome. Mas aí vai o nome de vocês, né? O nome da dupla também, vocês podem colocar, né? O aluno e embaixo o outro, tá? Nunca do lado. O título, né? Análise da Lei de Ohm, e o subtítulo, relatório simplificado, né? A cidade e o ano. Tá? Essa capa aqui ela está de acordo com a BNT. E aqui a gente tem a contracapa, né? Já viu. Aqui tem o título somente, né? O nome do aluno, né? Aqui uma breve informação, né? Do que é esse relatório, qual é a disciplina, tá? E aqui o orientador. Na cidade, ano. Aqui é o sumário, né? Lembrem que quando vocês terminarem, vocês precisam atualizar esse sumário. Ele foi feito de uma forma automática. Então, se vocês clicarem no botão direito, vai aparecer um campo, vai aparecer uma caixa de diálogo, né? Que se chama... E vocês vão clicar na opção atualizar campo, tá? E vocês vão selecionar atualizar o índice inteiro. Ó, e aí ele atualizou o índice inteiro, tá? Tem a introdução, né? O desenvolvimento, conclusão e bibliografia citada, né? Então o resumo vocês deixam para fazer por último, tá? O que deve ter num resumo? Aqui está toda a normativa da BNT, mas eu coloquei aqui o essencial, né? O que deve ter, tá? Deve conter o objetivo geral, tá, do trabalho de vocês. Qual foi o objetivo, né, desse trabalho? Quais são as fundamentações, né, que vocês utilizaram, fundamentação teórica, né? No caso aqui foi a Lei de Ohm, o comportamento dela. E qual a metodologia, né? Quais são os métodos, o passo a passo que vocês realizaram, né? Então vocês podem citar lá que teve uma atividade prática, né? Teve uma atividade teórica, e aí vocês relacionaram a teoria com a prática, né? Isso é uma metodologia do trabalho de vocês, né? Quais são os passos desde o início, né, que vocês executaram para desenvolver esse relatório. E os principais resultados, tá? Será que esse trabalho deu para comparar a lei de Ohm na prática com a teoria? Será que ele foi fundamental para entender o que significa a lei de Ohm, né, em termos práticos? Então aqui vocês vão condensar, tá? O resumo vocês vão pegar e vocês vão condensar todo o trabalho. Tá? Ele tem que ser diferente da introdução, tá? Não é a mesma coisa que a introdução. Tem que ser diferente da conclusão, né? Digamos assim, uma subseção, uma seção, né? diferente. O que vai ter nessa seção é o resumo, a condensação de todo o trabalho, tá? O objetivo dele
fundamentação teórica, né? Uma breve fundamentação teórica, né? Nós vamos escrever uma página de fundamentação, não é aqui, mas em a descrição do passo a passo que vocês desenvolveram no trabalho e também os principais resultados, tá? Também se utiliza aqui, ó, palavras-chave. Vocês vão colocar de 3 a 5 palavras, tá? Que foi mais importante, por exemplo, Lei de Ohm, análise. Vocês dentro do resumo também pode citar palavras fora do resumo, né? Vocês vão achar as palavras que poderiam estar vinculadas, poderiam descrever o trabalho de vocês, né? Aqui ficou uma página em branco, tá? Uma dúvida de um dos alunos foi: professor, como é que eu tiro a página, tá? Vocês selecionem aqui, ó, o cursor e vem apertando del, tá? Delete aqui, delete, tá? Então aqui a introdução, né? Eu tinha feito para vocês eu tinha orientado vocês, né, através das perguntas, qual o objetivo desse trabalho, por que a Lei de Ohm é importante, por que a Lei de Ohm é importante para o técnico mecatrônico, tá? Ela vai introduzir o leitor no contexto do trabalho, que é mecatrônico, tá? Desenvolvimento do trabalho, né? Onde é que vocês vão elencar toda a parte que vocês realizaram, né? E vocês vão descrever. Aqui no caso a gente separou, né, em 3 grandes subseções, que é conceitos, cálculo utilizando a Lei de Ohm e análise da Lei de Ohm no circuito elétrico. E os conceitos vocês pesquisaram, vocês embasaram, né? Não foi algo que vocês simplesmente falaram com as palavras de vocês, tá? Isso aqui é um relatório técnico, né? A gente fez uma pesquisa, não foi algo que vocês inventaram, né? Foi algo que vocês estudaram e referenciaram, tá? Muitas vezes o professor, né, eles querem que os alunos saibam os conceitos, tá, beleza, isso aí é muito bom, né? Explica com as suas palavras. Só que quando a gente está fazendo um relatório técnico, quando a gente tem uma fundamentação, né, um conceito, a gente diz qual lugar que a gente está tirando, tá? A menos que vocês estão propondo um novo termo, né, no trabalho científico de vocês, aí é diferente, aí vocês estão propondo algo de novo, né? Mas como é algo que já existe, né, algo para vocês, é um conceito que já existente, vocês podem fundamentar ele de alguma outra bibliografia, tá? A gente fez isso, a gente utilizou o livro do Senai, tá, para tensão elétrica e resistência. E aqui em corrente elétrica a gente utilizou um site, né? Mostrei para vocês como se referencia um site, também aqui está o site, né? E um livro, né? Tranquilo? Então vamos voltar onde estávamos, tá, a partir dos conceitos, né? A gente aprendeu também a manipular figuras no Word, né? Colocar aqui também um campo A e B, inserir o legenda na figura, né? Pela BNT é obrigatório inserir legenda. Aqui a gente trata uma outra subseção, que é cálculo utilizando a Lei de Ohm, né? E sempre que eu tiver uma subseção, eu preciso descrever ela brevemente, tá? Então, o que eu vou trabalhar nessa subseção, né? Então, aqui nesse caso, a gente vai calcular os valores de corrente elétrica para os 3 circuitos a seguir, né? Os 3 circuitos elétricos. Então, aqui a gente colocou, né, os 3 circuitos e colocou legenda, tá? Aqui também a gente aprendeu a inserir fórmulas, tá? No editor de texto, que é uma ferramenta muito importante. Então, a subseção 3 do nosso relatório técnico trata-se da análise da Lei de Ohm, tá? Então, aqui vocês explicam, né, os procedimentos que vocês realizaram, né, através da prática que vocês desenvolveram com o professor Jonathan,
E aqui o gráfico a gente trabalhou no Excel, né? Acredito que todos tenham, tá? E aqui eu tinha pedido para vocês concluírem a respeito desses gráficos, tá? O que eu quis dizer é o seguinte: por que o azul, por que a curva aqui, né, a reta azul, ela é maior do que a reta vermelha, né? Por que isso? Por que deu esses resultados? Tá? Lembrando que aqui, ó, o eixo das ordenadas é corrente elétrica e o eixo das abscissas tensão elétrica, tá? Dado em volts e aqui em miliampere. Tranquilo? Eu fiz esses valores teóricos, tá? Vocês devem executar eles com os valores que vocês mediram lá na experiência com o Jonathan, tá? E a conclusão, tá? De novo, a mesma estrutura que eu disponibilizei, né? O mesmo modelo já formatado que eu disponibilizei para vocês. Eu explico aqui o que a ABNT recomenda para ter uma conclusão, né? E aqui eu torno ela um pouquinho mais fácil de se entender, tá? A conclusão ou considerações finais, né? Devem estar atrelados aos objetivos, respondendo o que foi proposto no início do estudo, né? Então, vinculando, né, trazendo para o nosso relatório técnico, será que esse relatório atingiu o objetivo? Será que através desse relatório técnico vocês conseguiram compreender um pouco mais da lei de Ohm? Vocês conseguiram saber os conceitos, relacionar ela na prática, saber aplicar, né? Importante é saber aplicar no contexto profissional. Será que foi importante? Né? E vocês têm que ser diretos, tá? Nada de romance, de enrolação, tem que ser bem direto. Se for, por que foi, né? Se atingiu o objetivo, por que atingiu o objetivo, né? E se não atingiu, o que faltou para... O que vocês sugerem como melhorias, né? Por que não atingiu, né? Então, essa é a parte da conclusão, tá? Vocês sempre vão utilizar essa maneira de se desenvolver, né? Respondendo se realmente foi importante, né? Esse relatório, se atingiu o objetivo. Outra coisa também é os resultados, se tiver resultado teóricos ou quantitativos, né, no sistema que vocês estão propondo, vocês devem colocar sim, tá? Sei lá, meu sistema de segurança foi melhor que o trabalho Y lá, porque ele teve 17, ocupou uma área de 17% do chip, sei lá, algo do tipo. Ou, trazendo para esse contexto, né, a conclusão, será que o que vocês mediram foi perto dos valores teóricos calculados, né? Também pode ser um resultado, tá? E também uma recomendação, tá? Ou sugestões, tá? Isso aqui diz o seguinte: esse trabalho poderia abordar futuramente, tá, outros conceitos, tá? E trazendo para o nosso contexto, poderíamos fazer essa análise da lei de Ohm, circuito série, paralelo, misto, tá? Ou algumas sugestões que vocês sugerem, né, para esse trabalho, o que ele pode ser melhorado, o que vocês propõem realizar no futuro, né? A gente fez aqui a análise de um circuito série, né? O resistor em série com a fonte, tá? Mas futuramente eu quero fazer uma associação série de resistores e analisar a lei de Ohm, como é que vai se comportar a tensão, como é que se comporta a corrente, né? E aí eu posso calcular a queda de tensão dos resistores a partir dos valores deles. Então aqui fica um campo bem aberto, claro que tem que ser de acordo com o objetivo do trabalho de vocês, mas é uma sugestão do que vocês podem melhorar, tá? De acordo com as conclusões da pesquisa, né? Então aqui a bibliografia citada, eu já tinha nesse vídeo mostrado para vocês, é onde vai as referências bibliográficas, tá? Então olha só, eu vou mostrar para vocês
depois que vocês concluíram, né, vou mostrar para vocês agora como exportar um arquivo em PDF, tá? Então, se vocês terminaram o relatório, não vou escrever mais nada. Eu venho aqui em arquivo, exportar, criar PDF, tá? E vai aparecer uma caixa de diálogo. Ó, essa aqui, ó, essa caixa de diálogo, e vocês escrevem relatório, análise da lei de ON, tá? E clicam em publicar, tá? E cliquem em publicar, tá? Então aqui a gente exportou o PDF. Depois vocês busquem ele no Ava, tá? Que aí eu importo o arquivo em PDF e envio pelo Ava, né? Esse que é o fluxo que vocês devem seguir. E eu aqui em casa, né? Ou seja onde for, eu consigo baixar esse arquivo, consigo abrir ele aqui, consigo avaliar ele e dou um retorno para vocês, tá, pessoal? Então, um abraço, espero que tenha atingido o objetivo em questão do estudo da conclusão e do resumo, né? E também eu fiz um overview, uma visão geral do relatório para quem está com o relatório atrasado poder avançar e concluir, tá? Abraço, tchau.